Boa noite a todos, que o Mestre Jesus, através de seus benfeitores espirituais, possa permanecer conosco nos estudos e na nossa reenergização da noite de hoje. O tema que a gente traz hoje para a nossa reflexão, que a gente colocou o título de Interpretando a Parábola dos Talentos nos Dias Atuais, a gente vai encontrar na seguinte literatura. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos itens 14 a 30. No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, item 6. A gente também usou para complementar o estudo as questões do Livro dos Espíritos 804, 815 e 642. E duas palestras com o título de Parábola dos Talentos, uma da médium expositora Vera Lúcia Santos e a outra de Haroldo Dutra. E também como apoio o livro Estante da Vida, de Humberto de Campos e Chico Xavier, ok? Então vamos lá. Jesus falava por parábolas e era preciso que fosse assim, era necessário que fosse assim. Jesus, como governador do nosso planeta, precisava dizer para nós algumas verdades. E ele tinha que saber como dizer essas verdades. Porque a verdade, como diz Gandhi, Gandhi tem uma frase bem poética sobre a verdade. Ele diz que a verdade, ela é dura e resistente como um diamante, mas ela é suave como a flor do pessegueiro. E é bem assim, a verdade ela é dura, ela precisa ser aceita, mas ela tem que ser suave para que a gente entenda a necessidade da verdade que nos é colocada. E Jesus, como governador do nosso planeta, ele tinha que falar para a gente algumas verdades. Ele sabia o que ia acontecer, dificuldades que nós íamos passar. E ele não podia falar essas palavras como um martelo, né? Que o martelo, ele vai lá, ele machuca, ele faz com que o prego entre, mas a martelada, não, ele não podia falar assim. Então ele escolheu a maneira certa de falar pra gente, através das parábolas, que elas nos iluminam sem ofuscar. Porque toda vez que a gente fala a verdade e a verdade humilha, a verdade deixa de ser o verdadeiro amor que você pode colocar na verdade, ele é destruído. E Jesus falava por parábolas. Os estudiosos dizem que a parábola ela não é só um artifício de linguagem, ela é uma metodologia pedagógica para o espírito imortal. Porque quando Jesus falava por parábolas, ele sabia que não estava falando só para aquela pessoa naquela encarnação. A parábola, ela é para o espírito imortal. Daqui a 2000 anos, a gente pode estar aqui de novo, estudando essa parábola dos talentos, e nós vamos perceber outras coisas que no momento nós não percebemos. Então, as parábolas, elas são colocadas para que você possa entender certas coisas de acordo com o seu grau de evolução. E o interessante é que a parábola dos talentos, ela está colocada no sermão profético, que era o sermão onde que Jesus estava mais preocupado com a gente. Ele estava preocupado, ele sabia o que ia acontecer, que nós íamos ter dificuldade para conquistar o reino de Deus, do jeito que nós estamos tendo até agora. Ele sabia todas as dificuldades que nós íamos encontrar pelo caminho, e ele tinha que profetizar algumas coisas, inclusive de que nós precisávamos adquirir talentos e depois multiplicá-los. Então, olha só como é interessante. A parábola dos talentos, ela está no Evangelho de Mateus, nos versículos de 14 a 30. Mas os versículos de 13, que antecedem ao 14, de 1 a 13, eles contêm a parábola das 10 virgens, aonde Jesus fala sobre as virtudes, sobre a paciência, sobre a fé, sobre a esperança, sobre as virtudes que nós nós temos que adquirir. Ele fala lá na parábola das 10 virgens. E logo depois ele vem falar na parábola dos talentos, onde os 3 servos vêm nos ensinar que além dos talentos que a gente tem que adquirir, a gente tem que multiplicar esses talentos.
Eu acho isso bem bacana. Então, existe todo um estudo, estudiosos que trabalham nesse sentido de entender as parábolas de Jesus de acordo com cada época. O que a gente entende hoje, a gente não entendia um tempo atrás. E mais à frente nós vamos entender outras coisas que no momento nós não temos capacidade para perceber. Mas a parábola dos talentos, só para a gente recordar, ela fala assim, que havia um patrão, um senhor, que necessitando viajar, ele chamou os 3 servos e deu a cada um desses seus servos quantidades diferentes de talentos. Ao primeiro servo, o senhor deu 5 talentos. Ao segundo servo, o senhor deu 2 talentos. E ao terceiro servo, o senhor deu apenas 1 talento. E foi viajar. Distribuiu seus bens dessa forma e foi viajar. Digamos assim que ele passou um tempo fora, um grande tempo, uma quarentena fora, aonde os servos tiveram tempo para pensar o que iriam fazer com os seus talentos. E depois voltou para acertar as contas com os seus servos, depois desse tempo de quarentena, tempo de distanciamento, né? Ele ficou longe para que os servos pudessem pensar o que ia fazer com os seus talentos. Ele voltou para acerto de contas. O primeiro servo, aquele que tinha recebido 5 talentos, duplicou os seus talentos. Devolveu feliz, com muito ânimo, ao seu senhor 10 talentos, que aceitou, muito animado e feliz, os seus talentos de volta. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, também duplicou os seus talentos. Levou aos servos, todo animado, levou ao senhor, o servo estava todo animado, feliz. O senhor também ficou animado porque tinha recebido duplicado os talentos que ele tinha depositado na mão do seu servo. Já o terceiro, que tinha recebido apenas 1 talento, antes de explicar ao patrão o que tinha feito, já justificou. Olha, eu sei que o senhor é um patrão muito rígido e eu, por medo disso, eu enterrei o seu talento. Você me deu um talento e eu fiquei com medo, enterrei, mas agora estou aqui te devolvendo esse talento que você me deu. O senhor, então, não fica nada satisfeito, porque ele até diz, poxa, você poderia pelo menos ter colocado esse talento no banco para que eu pudesse receber os juros. E aí a gente conclui essa parábola da seguinte forma, que tem uma conclusãozinha que diz assim: a todo aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Vamos começar a entender tudo isso. Essa parábola, vamos pensar como se a gente estivesse numa linha do tempo do nosso grau de compreensão. Primeira coisa, vamos entender o que eram os talentos. Vamos fazer a interpretação dos talentos. Talento, na época, era equivalente, um talento era equivalente a 26 quilos de prata ou de ouro que eram fabricados em forma de rodelas. Era uma roda grande e pesada. 26 quilos, poxa, era muita coisa. Isso era um talento lá na antiga Grécia e era uma forma de dinheiro, uma forma monetária que se você trabalhava isso pensando em bens materiais. Mas se a gente for trazer isso para o nosso tempo, a gente pode entender como talento a aptidão que alguém desenvolve para realizar alguma coisa com maestria, tanto nos bens materiais, como na moral e na inteligência, e também nos bens espirituais. E a gente pensa, já fizemos 2 interpretações, uma de talento de formas diferentes, e a gente, quando fala em bens materiais, lá no primeiro tópico, que a gente tem que desenvolver os talentos com maestria, né? Como a gente conversou, a gente lembra que Jesus colocou essa parábola para nos ensinar várias coisas, e uma delas pode ser até em questão da riqueza e da pobreza, porque os Espíritos nos dizem que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas que nós escolhemos, são talentos que nós escolhemos para vir experimentar numa atual reencarnação, e que nenhum é pior do que o outro. A riqueza não é pior do que a pobreza em questões de experiências.
Porque na pobreza você pode desenvolver as queixas e na riqueza você pode desenvolver o mau uso de fazer delas, né? O mau uso da riqueza. E que quando a gente passa pela prova da riqueza, de quando a gente vem com o talento da riqueza, nós somos provados em relação ao que eu vou fazer com os meus bens, tá? Se eu vou empregar bem o meu bem ou não. E quando eu venho com a prova da pobreza, eu estou sendo testado na minha resignação. Isso já é uma interpretação. Mas aí a gente vai pensar um pouquinho que Humberto de Campos, no livro A Estante da Vida, ele vai mais um pouco além nessa interpretação do talento. Ele diz só que o primeiro servo ele recebeu dinheiro, poder, conforto, prestígio e habilidade. E com esses 5 talentos ele desenvolveu mais 5, que foi a capacidade de trabalhar, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. O segundo servo, aquele que recebeu 2 talentos, ele também duplicou os seus talentos. E diz Humberto de Campos que esses talentos teriam sido que ele recebeu a inteligência e a autoridade. E com a inteligência e a autoridade, ele desenvolveu a cultura e a humildade. Já o terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento, ele recebeu o conhecimento espírita. E ele enterrou. Ele deixou o conhecimento espírita intacto. Ele não fez com que ele multiplicasse, nem que ele se desenvolvesse, nem que frutificasse. Ele deixou o conhecimento espírita sem nenhuma ação. Quando nós temos o conhecimento espírita e a gente não faz nenhuma obra com ele, a gente enterra esse talento. Essa é uma outra interpretação. Uma outra interpretação que a gente pode pensar é em relação a nossa questão de... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Da vontade, do dinamismo, do terceiro servo, que foi aquele que ele recebeu 1 talento só e por medo... ele enterrou esse talento já dizendo para o patrão que ele tinha medo. Ele enterrou o seu talento porque ele teve medo de perder o talento, ele teve medo de não conseguir trabalhar para duplicar, ele teve medo de errar, ele teve medo de não ser compreendido, ele teve medo de não ser o melhor naquilo que ele podia fazer. Então a gente pode pensar que muitas vezes a gente vai ser levado ao caminho da ociosidade, mas é por medo, como ele fez o terceiro servo. Ele ficou com medo, enterrou o seu talento, achou que não devia fazer nada e se fechou na ociosidade. Essa não é uma boa interpretação, porque a gente pode pensar que é a interpretação também do egoísta, do padrão do egoísta, que já não pertence mais a esse mundo, que é a interpretação daquilo que eu recebo aqui um tanto e dou o mesmo tanto. É a da retribuição. Se eu dou exatamente aquilo que eu recebo. Se eu recebi isso, eu vou dar isso em troca. Já não faz mais parte desse mundo de transição que a gente está agora, esse pensamento, que é exatamente o pensamento do egoísta, que só faz aquilo que tem que fazer, só faz aquilo que é o seu dever, retribui, ele não multiplica. Emmanuel diz que o amor ele começa aonde a obrigação termina. Então a gente tem que pensar nisso, que é o que leva agora a Haroldo Dutra dizer que a palavra dinamismo é a palavra que vai ser a interpretação correta dessa parábola, e que é o que nós vamos precisar no terceiro milênio, o que nós vamos precisar quando a gente passar por um mundo de regeneração. Nós não vamos mais poder ter o padrão do egoísta, que só faço aquilo o qual eu recebi. E aí tem uma história que é bem simples na prática para a gente entender isso. Se eu tenho que servir um café a um colega, eu vou servir um café para o meu colega, eu pego 2 xícaras, ponho o café,
ponho açúcar, entrego uma para ele e fico com outra e nós tomamos o café. Esse é o meu dever, fazer o café. Agora, se eu coloco uma mesa bem bonita, uma toalha bonita, coloco um café numa xícara decorada, coloco flores na mesa, coloco os pãezinhos de queijo ali do lado, então vai ficar melhor ainda. Esse café não vai ser mais prazeroso? O meu dever qual era? Servir um café. Mas se eu servir um café com plus, com alguma coisa a mais, não vai me dar um prazer maior? Não vai ser uma multiplicação dos meus talentos? Eu não vou estar já sendo o proativo, que é o que as empresas querem hoje em dia. Nós vamos precisar estar sempre pensando em dar mais, tanto nos bens materiais, como a gente doar os bens materiais, como poder usar da nossa inteligência e moral para o bem do próximo, como também pensar em frutificar, em espalhar e multiplicar o conhecimento espírita que a gente adquire. Uma outra historinha também que exemplifica essa questão da multiplicação dos talentos é a história que está no livro do Nosso Lar, onde a André Luiz, muito contra gosto, que ele não queria de jeito nenhum, ele atende aquela senhora sem cobrar. Quando ele atende aquela senhora sem cobrar, que ele não queria de jeito nenhum, ele já estava usando um talento dele. Ele estava ali atendendo sem cobrar, mas estava atendendo. Quando ele desencarna, ele encontra com a senhora e que a senhora vê o estado que ele está, naquela situação de inconsciência meio atrapalhada, que a gente pode chamar de umbral. Aí a senhora reza para ele, faz preces fervorosas para ele. O talento dele multiplicou as preces da senhora a favor dele. Então a gente tem que pensar nessa situação, que os nossos talentos, eles têm que ser multiplicados e não enterrados, sejam eles quaisquer que sejam, porque todos nós temos talentos. Aliás, os talentos não são nossos, os talentos são de Deus. Ele nos empresta para que a gente venha aqui fazer multiplicações de talentos e depois prestar conta a eles. Os nossos talentos servem para servir a nós e ao próximo. Não é para ficar guardado nem enterrado. A gente tem que fazer uso dos nossos talentos e sentir a alegria que é quando você usa o seu talento em prol de outra pessoa. Só para a gente terminar, tem uma historinha que Haroldo Dutra conta. Hoje eu estou mais gaga do que nunca. Haroldo Dutra conta que ele, uma vez, passando por um cemitério, ele viu uma lápide que chamou muita atenção. Não disse o nome que estava escrito, mas ele repete a lápide que estava dizendo na lápide assim: fulano de tal, marido, pai, filho, saudades, mágoas. Quem é que já viu uma lápide dessa? Eu não quero uma dessa. Já avisei aqui em casa que não quero uma dessa. Vou ficar muito brava se escreverem isso na minha. Que tipo a pessoa fez exatamente? Cumpriu o seu dever. Foi um bom marido? Foi. Mas foi cúmplice, companheiro, amoroso? Não sabemos. Foi um bom filho? Respeitou a sua mãe? Foi. Mas deu carinho na velhice? Ajudou quando ela precisava? Não sabemos. Foi um bom pai? Foi. Mas conduziu seu filho de uma maneira que teria que ser conduzida? Não sabemos. Ele cumpriu os seus deveres. Esse é exatamente o padrão do terceiro servo. Cumpriu os seus deveres e tá ótimo, tá excelente assim. E não é mais o padrão que existe para um terceiro milênio, para um mundo em regeneração. Nós vamos ter sempre que pensar que nós vamos ter que multiplicar os talentos que Deus nos empresta, no nosso bem e no bem do nosso próximo. É isso. Tomara que todos consigam usar os talentos em prol de todos, né? Seria o meu desejo para essa parábola e esse ensino dessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Paz, muita paz a todos.